A paz do Senhor para os irmãos, um bom dia para todos que estão me ouvindo. Hoje, dia 7 de agosto de 2022, domingo pela manhã, estamos aqui para falar a palavra de Deus, porque a Bíblia ela é muito clara no livro do profeta Joel, profeta menor, capítulo 2 e o versículo 1, que nos diz assim: Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz, no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. E nós sabemos que em Eclesiastes, escrito pelo sábio Salomão, então está escrito assim, capítulo 12, o versículo 7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito ele voltará para Deus que o deu. E a nossa alma é a nossa personalidade, que é o centro das nossas emoções e decisões. Ela está caminhando para um destino. Livro do Evangelho de Mateus, o nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 7, versículo 13, ele nos diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Versículo 14, porque estreita é a porta, e difícil é o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Pelo fruto se conhece a árvore. Então eu queria dizer que pelo plano divino nós nascemos e fomos colocados neste mundo. E quando nascemos, a Bíblia menciona que nós fomos feitos do pó da terra. O Senhor ele pegou o barro, pegou o pó e fez um boneco e soprou nas narinas do boneco e o homem se tornou alma vivente. Então esse corpo é barro e pro barro ele voltará. Está caminhando para o fim, pode viver 10, 30, 50, 100 anos, mas certo é que cada dia que passa está mais próximo dele retornar da onde veio, que é para o barro. Então ele está caminhando para voltar da onde veio. O Espírito foi Deus que nos deu. Então o Espírito Deus vai pegar de volta, que é o fôlego de vida, que é o Espírito dele, vai voltar para Deus que o deu. Mas nós temos uma alma, nós temos uma personalidade, e essa personalidade ela vai caminhando. Estamos caminhando neste mundo e certamente também chegará num destino. A Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, Jesus ele fala que existe duas portas. Então existe dois caminhos, existe duas direções. Quem está caminhando no caminho da árvore que produz frutos que são frutos bons, ele está caminhando para o céu. Neste caminho, caminhando para o céu, ele não pode se distrair, porque nesse caminho é um caminho de retidão, aonde é alimentado pela oração, pela consagração, pela comunhão com o Deus Todo-Poderoso, que é o combustível que nos dá força para continuarmos a caminhar. Porém, nesta jornada, neste mundo onde estamos, tem muitos que cansam no caminho. É como se estivesse andando numa estrada, encontra um banco da praça, para sentar e fala: eu quero descansar um pouco. Então tem outras pessoas também que estão indo num caminho, mas é para o reino das trevas. Ele senta do lado desta pessoa que está indo, que parou para descansar e está indo para o caminho do reino celestial, qual é o rei, é o Senhor Jesus. Senta do lado, então os dois começam a conversar agora. Então aquele que está caminhando neste mundo, no caminho do reino das trevas, ele fala assim: nós não cansa neste mundo. Esse mundo, ele está de braço dado conosco e o nosso Senhor não exige muito de nós. Nós podemos prostituir, mentir, podemos beber, nós podemos fazer
tudo o que queremos neste mundo. A carne gosta disso, tem a sensualidade, a luxúria, o prazer, a fama. Nós podemos até distratar e maltratar nossos irmãos, nossos companheiros, nossos amigos, as pessoas. Podemos falar mal, pode ter vício, pode roubar, defraudar, cobiçar. Tudo é válido. O nosso Senhor, Ele nos aceita como somos. Então o nosso caminho é muito fácil. Aquela pessoa está cansada, sentada naquele banco ali, e ela começa a ouvir. Então ela fala assim, o nosso Senhor, não. Ele exige de nós santidade, corpo, alma e espírito. A alma é o destino final do homem, e o nosso Deus, ele diz que a nossa alma, que é a nossa personalidade, para entrar no reino dos céus, na cidade celestial, a pessoa deve se conservar pura, santa neste mundo. Nós não podemos beber bebida alcoólica, nós não podemos prostituir, nós não podemos adulterar. O homem, a Bíblia fala, aquele que faz profissão de servir a Deus, deve usar um traje de aparência mansa e humilde, que é precioso diante de Deus. Ele não deve comprar as roupas mais caras, roupa mais granfina, mas deve ter um espírito manso na sua veste. A mulher, aquela que faz profissão de servir a Deus, ela não deve se arrumar no exterior, no frisado dos cabelos, naqueles penteados. Ela não deve colocar vestidos preciosos. Ela não deve colocar a saia muito curta, aonde vai provocar o desejo sexual dos homens, aonde ela estará sexualizando seu corpo, sensualizando. A mulher, o nosso Deus, ele exige para entrarmos naquele dia lá. A mulher, no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo fala que é honra para o homem ter cabelo curto. O homem não pode ter cabelo crescido. Mas para a mulher é honra ter o cabelo crescido, porque no cabelo está o poderio dos anjos. Então, se para a mulher é desonroso se para a mulher, se ela quiser cortar o cabelo, a Bíblia fala assim, pega e tosquie, pega e raspe o cabelo. Mas se é desonroso para a mulher raspar, tosquiar o cabelo, a Bíblia fala que ponha o véu. Mas então a Bíblia também, ainda continuando lendo, ela diz assim, mas vós sabeis que o cabelo foi dado em lugar de véu. Então a mulher, ela tem o cabelo e não pode cortar o cabelo. O nosso Deus, ele nos deu essas recomendações através deste manual da Bíblia Sagrada. Então a outra pessoa que está do lado, que está caminhando para o mundo das trevas, ela diz assim, pois é, como é difícil vocês ter que obedecer o Senhor de vocês. O nosso Senhor não. Ele nos deixa livre neste mundo. Nós somos soltos, podemos ir para festas, bailes, bares, casas noturnas. Nossas mulheres podem ficar em casa, nós dar uma escapadinha nas noitadas, nos cabaré. Então a outra pessoa que está sentada, ela fala, mas nós vamos ir para a cidade celestial, aonde o nosso Senhor, ele falou para nós que ele vai enxugar toda a nossa lágrima. Ele vai acabar com o choro e com a morte. Ele vai nos consolar e lá vamos ter uma vida, juntamente com Ele, uma vida de gozo, paz e alegria. Então a outra pessoa, aquela que está indo para o reino das trevas, sentada conversando com esta outra pessoa, diz assim, pois é, o nosso Rei, o nosso Senhor, ele tem um reino também, mas esse reino é escuro, não dá para ver nada. Esse reino é de trevas. Então, aquelas duas pessoas conversando o destino de cada um. Então, aquela pessoa que cansou no caminho, se enfraqueceu um pouco,
conversando com a outra, ela fala, na realidade vocês têm liberdade neste mundo agora, nesse caminho que vocês escolheram com o Senhor de vocês. Mas o final está chegando e o final vocês vão ficar cegos, porque lá é só trevas, mesmo que os olhos estão abertos, mas não poderão ver nada. Vão ver apenas a claridade do fogo, da temperatura que vão sentir em seus corpos. Então aquela pessoa que está ouvindo isso, que está caminhando para o reino das trevas, fala para aquela pessoa que está caminhando para o reino celestial de Cristo Jesus e fala, o Senhor de vocês é realmente exigente, só que Ele tem um bom lugar para vocês. Ele tem uma cidade de ouro, de pedras preciosas. Lá vai ser tudo muito bom. É uma escolha que vocês fizeram. Então a conversa ela prossegue e é apontado dois caminhos, duas direções. Um caminho fácil aqui neste mundo, onde a pessoa é liberada para fazer o que quiser e o Senhor dela, que é o Rei das Trevas, não exige nada. Apenas este rei, ele sopra no ouvido e fala assim, quanto mais anarquia e bagunça vocês fizerem neste mundo, mais rápido vocês vão para esse reino das trevas. E o Senhor Jesus, ele diz assim, estudem este manual. Este manual ele vai conduzir vocês para o reino celestial, para a cidade celestial. Tudo que está escrito aqui, vocês devem cumprir. Vocês devem fazer. Não deve haver sensualidade, luxúria no meio de vós. Não deve haver corrupção no meio de vós. Mas o amor, ele deve reinar em vocês. Na vida de vocês deve ter amor, um para com os outros. O nosso rei, que é o rei do reino celestial que nos deu este manual, ele diz assim para nós, vocês devem ser justos, amigáveis, amáveis. Quando tem uma pessoa doente, que está enferma, vocês devem ir visitar. Quando tem uma pessoa que está necessitando de algo, vocês devem ir lá e auxiliar esta pessoa. Quando tem uma pessoa presa, vocês devem ir visitar. Vocês devem estar em continuação oração, intercedendo por essas vidas. Vocês devem vestir aquele que está nu e dar de comer aquele que está com fome, aquele que está com sede, vocês devem dar água. E do reino das trevas ele exige o seguinte, toma daquele que tem e toma daquele que não tem também. E maltrata aquele que está precisando e faz o mal, porque o meu reino é dessa maneira. Então, assim, a nossa alma, quando nasceu, já nasceu caminhando. O nosso corpo nasceu caminhando. Nosso corpo vai descer para a sepultura, vai apodrecer e vai virar terra, barro novamente. O espírito volta a Deus, como a Bíblia menciona no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Mas a nossa alma ela é eterna. Ela vai brilhar com Jesus através das nossas obras, ou ela vai se escurecer com Satanás nas trevas, gemendo noite e dia com tormento, tristeza e desespero. E só há um caminho que vai para o céu. E só há uma escolha, uma única oportunidade, enquanto estamos aqui nesta vida, é que podemos escolher o caminho que devemos andar. Então eu queria deixar para todos esta palavra e dizer o seguinte, leiam a Bíblia, leiam o manual. Este manual, ele conduz a pessoa à vida eterna. Só que existe um porém. Tem que ler e tem que obedecer. Porque se não obedecer, não vai adiantar de nada. Então, esses versículos que eu mencionei, o apóstolo Paulo mencionando que o homem não pode ter cabelo crescido. E a mulher
tem que ter o cabelo crescido. Isto é Bíblia Sagrada, é manual para entrar naquele lugar, porque no cabelo da mulher está o poderio dos anjos. Então, quando eu mencionei que o homem ele deve usar traje de aparência de espírito manso e humilde, isto não é costume. Isso que é Bíblia, é doutrina. E sabe o que é doutrina? Doutrina é ensino. Um costume é um costume de usar chapéu, um costume que não vai contra a Bíblia Sagrada, chapéu, boné. Hoje tu tem o costume, amanhã tu não tem mais. Eu tenho o costume de levantar cedo e sentar na área. Passam 6 meses, 1 ano, eu já troco o costume, eu levanto cedo e sento na sala. Então isso é um costume. Agora, doutrina é ensino. E se vestir com decência, se vestir com pudor, de acordo com a Bíblia fala, não é uso e costume não. O homem ele tenta inverter, mas por que ele tenta inverter? Porque ele não está caminhando lá para cima, ele não quer ir para lá e ele quer tirar quem está indo também. Então, doutrina é ensino, uso e costume é muito diferente de doutrina. A Bíblia fala claramente que a mulher não deve se enfeitar nas maquiagens, de trança de cabelo, de penteado, vestido resplandecente, vestido claro, caro, né? Então não, a mulher deve se vestir de uma maneira que não vai chamar atenção para o homem alheio, não vai chamar atenção para si mesmo, ela não vai se colocar a sensualidade nela para induzir os outros a pecar. Não, ela vai se arrumar e vai se arrumar para o seu marido, para o Senhor, para andar de acordo com uma vida digna, conforme fala a Bíblia. Então, meus irmãos, reflitam nesta palavra. É o único chamado que nós temos. E nós fomos chamados para a glória eterna. Não desperdicem este chamado que vocês receberam, porque quando a pessoa partir, então os olhos vão se abrir, porque então não vai mais precisar matéria. Quando a pessoa morre, a matéria se acaba. Então o dinheiro não é necessário mais. O luxo, a vaidade, tudo se acaba e não necessita mais. E daí a pessoa vai descobrir que o mundo é só ilusão, porque o espírito, a alma, ela não necessita de matéria. Então, quando ela fechar os olhos aqui na Terra, na morte física, a alma começa a ir a viver. E se ela viver com Cristo, maravilha, muito bom. Se ela viver com Satanás, será tristeza eterna para todo sempre. Meus irmãos, sigam a palavra de Deus, obedecem a palavra de Deus, façam o bem, não façam aquilo que a Bíblia condena. Leiam a Bíblia, estuda e vão pelo caminho reto. E a palavra ela continua dizendo no livro do Joel, capítulo 2. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Então alguém pode dizer assim, mas Paulinho, um domingo de manhã você estudando a Bíblia e fazendo vídeo, gastando o seu tempo dessa maneira? Sim, naquele dia, até como nós gastamos nosso tempo, será lembrado. Se nós gastamos o nosso tempo nas coisas santas, nas coisas puras, falando a palavra de Deus, tocando a buzina para que as pessoas escutem que Deus está chamando para uma vida santa. Até isso será lembrado e será levado em conta. Então, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor, o nosso Salvador. Aquele que desceu do céu, passou por uma cruz, verteu seu sangue, mas ele retornou lá para cima de novo, ele prometeu voltar.
E Ele quer nos dar vida e vida com abundância, na sua presença junto com Ele. A todos eu digo, obedeçam a palavra de Deus e terão direito à vida eterna. Fique com essa palavra. Amém. Glórias a Deus. Si te has dado cuenta que servir a Cristo no es nada fácil, yo quiero decirte que entre más tú sufras, más grande será